movimento de queda livre é um movimento retilíneo uniformemente variado, ou seja, um movimento com aceleração constante. E a aceleração é aquela da Terra, é aquela gravitacional terrestre, aproximadamente 9,8 metros por segundo ao quadrado. Isso significa que a cada segundo de movimento, a velocidade do objeto em queda é acrescida, é aumentada de 9,8 metros por segundo. Se deixarmos um objeto cair a partir do repouso, ou seja, com velocidade inicial zero, após 2 segundos de movimento, a velocidade será de 19,6 metros por segundo. E assim sucessivamente, ou seja, a cada segundo de movimento, 9,8 metros por segundo a mais na velocidade. Isso é a característica de um movimento retilíneo uniformemente variado. Vamos agora fazer um experimento para colocar em prática aquilo que nós vimos. Temos aqui um kit para queda livre composto de um cronômetro, um tripé universal, uma bobina e um sensor óptico, todos eles interligados a uma chave liga-desliga. Quando o sistema está ligado, uma corrente circula pela bobina e, como consequência, um campo magnético se forma nesta região. Este campo magnético será suficiente para manter a esfera presa na bobina. Quando a chave liga-desliga for alterada, ou seja, for desligada, a corrente deixará de circular na bobina e, como consequência, a esfera cairá no movimento de queda livre. No mesmo instante em que a corrente deixar de atuar na bobina, o cronômetro será acionado e, quando a esfera passar pelo sensor óptico, o cronômetro será parado. E assim nós teremos uma medida do tempo de queda da esfera entre o ponto de partida e o sensor óptico. Observe que o sensor óptico é móvel, o que nos permitirá variar a distância percorrida pela esfera. A seguir, vamos analisar os dados experimentais obtidos para ver a que conclusões e resultados nós podemos chegar. Vamos agora à análise de dados do experimento queda livre. No exemplo aqui mostrado, nós temos um conjunto de 10 lançamentos de T1 até T10 para cada uma das marcações de posição adotadas. Foram adotadas as marcações de 10, 20, 30, 40, 50 e 60 centímetros, ou seja, o sensor foi posicionado a 10 centímetros do final da esfera, 20, 30, 40, 50 e 60. Para cada uma dessas posições daquele sensor, foram feitas 10 tomadas de tempo, ou seja, a esfera foi abandonada e foram medidas aí pelo cronômetro 10 vezes o tempo gasto para uma queda de 10 centímetros, depois para 20 centímetros e assim sucessivamente até uma queda de 60 centímetros. 64 segundos para 20 centímetros, até chegar a 0,284 segundos, em média, para 60 centímetros. Como esperado, um gráfico de posição em função do tempo com esses valores leva a uma curva, a uma parábola, já que é um movimento com aceleração constante. Para analisar os dados, é mais conveniente utilizar a escala logarítmica, que é o que aparece na figura ao lado. Aqui nós temos o gráfico do logaritmo da posição em função do logaritmo do tempo, uma escala de log. Nesta escala, nós temos uma reta, indicando que, de fato, a aceleração da gravidade foi uma constante. E como é que a gente pode chegar a essa conclusão? Vamos observar o gráfico log de y, log de t. O coeficiente de correlação que aparece aqui em vermelho é de 0,993, indicando uma fortíssima correlação positiva e de que esses dados se relacionam linearmente, ou seja, uma linha reta. Além disso, a inclinação desta reta foi medida como 2,002, muito próximo do valor teórico 2. A partir destes dados experimentais, é, portanto, possível concluir
que o movimento de queda livre é um movimento com aceleração constante, cuja equação está de acordo com a equação teórica que se espera para um movimento de um objeto em queda livre.